Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns sistemas e métodos de treino de minha preferência. Confira comigo logo após a nossa vinheta. Antes de eu falar quais são as minhas técnicas de treino preferidas, é necessário eu dizer o seguinte: em primeiro lugar, antes de mais nada, para quem é essas técnicas? Então, as técnicas que eu vou mencionar aqui são técnicas avançadas de treinamento. Então, como o próprio nome já diz, são técnicas que devem ser utilizadas para praticantes e ou clientes de musculação que são de nível intermediário a avançado, ou seja, com pelo menos 6 meses a 1 ano de academia para mais. Eu não indico a utilização dessas técnicas para um sujeito iniciante, até porque no início ele vai fazer uma fase de adaptação neuromuscular, ele vai passar por um processo de aprendizagem dos exercícios e qualquer coisa que ele fizer, por exemplo, uma única série, ele já vai ter resultado com isso. Então, não indico para o iniciante não, é de pessoas intermediárias e ou avançadas ou pessoas que estagnaram nos seus resultados, nos seus programas de treino. Outra coisa que eu tenho que dizer, são técnicas que vão aumentar a intensidade do meu treino. O que é intensidade? Dentro do meio acadêmico, nós entendemos intensidade como magnitude de carga. O que isso quer dizer? Nada mais é do que o peso, a quilagem. Todavia, a intensidade que eu estou mencionando aqui não tem nada a ver necessariamente com a quilagem. Não que o aumento progressivo de carga, de peso, no decorrer de semanas, meses de um programa de treino, não é necessário. Mas essas técnicas, elas aumentam a intensidade do treino sem necessariamente eu mexer na sobrecarga, no peso, na quilagem do meu exercício. Por isso que são denominadas de técnicas de intensidade. Eu já mencionei uma vez que todo o treino pesado, ou seja, que eu faço um trabalho com uma quilagem alta, é um treino intenso. Todavia, um treino intenso não necessariamente tem que ser um treino pesado. Eu posso empregar essas técnicas, algumas que eu mencionarei aqui, que vão fazer com que o meu treino tenha uma intensidade alta, sem necessariamente eu ficar manipulando a variável carga, a variável peso. Entendido isso, vamos para as técnicas. Então eu vou elencar aqui algumas técnicas que eu utilizo dentro da minha metodologia de trabalho e que eu uso também nos meus programas de treino. São as técnicas nas quais eu mais me identifico e pelas quais eu tenho preferência. E não estou dizendo que são as melhores, são as que eu tenho obtido melhores resultados comigo e com os meus clientes e amigos também de musculação. E quais são elas? Vamos lá. Também não é por ordem de importância, tá ok? A primeira técnica que eu gosto de utilizar é uma técnica denominada de método 3-7. Eu já demonstrei essa técnica em alguns dos meus vídeos anteriores. É só vocês darem uma olhada, procurar lá no Google, por exemplo, Metri, mais
a técnica que vocês vão verificar aí. Então assistam o vídeo. Então eu vou dar uma explicação bem rapidinha do que consiste essa técnica. Essa técnica, ela consiste na execução de 5 séries seguidas, com um intervalo de recuperação entre as mesmas, variando de 10 a 15 segundos. Então eu faço a primeira série de 3 repetições. Dou um intervalo de recuperação de 10 a 15 segundos, um intervalo curtíssimo. Minha segunda série, 4 repetições. Terceira série, 5. Quarta série, 6. E quinta e última série, 7 repetições. Por isso do nome método 3-7. Começo com 3 repetições, finalizo com 7 repetições, num total de 5 séries. E isso eu computo como uma única série. E normalmente a literatura nos indica trabalhar com um percentual de repetição máxima variando entre 70% até 75% de uma repetição máxima. O que eu ganho empregando essa técnica? Eu aumento o tempo sob tensão, o touch, o timer under tension, na nomenclatura em inglês. E isso já é mais do que comprovado, me promove uma resposta hipertrófica melhor. E, como eu disse no início do vídeo, eu não preciso necessariamente aumentar a sobrecarga, o peso. Eu mantenho uma mesma quilagem, dou intervalo de recuperação curto e vou fazendo as repetições. Um outro método que eu gosto de utilizar, ele não tem um nome específico, pelo menos eu desconheço, eu denominei como pirâmide decrescente de repetições. Vocês devem conhecer pirâmide crescente e pirâmide decrescente, ou até mesmo pirâmide truncada, invertida, mas normalmente aí no caso tem a ver com o peso, a quilagem. Por que eu dei esse nome? Por que eu denominei esse sistema dessa forma? Porque realmente eu faço um decréscimo das repetições. Por exemplo, eu coloco uma determinada quilagem para um determinado exercício. Começo fazendo esse exercício, por exemplo, com 7 repetições. Christian, esse número é fixo? Não, eu escolhi 7, tudo bem? Poderia ser 10, poderia ser 8, poderia ser 20? Poderia, tá bom? Eu escolhi 7. Então eu faço 7 repetições. Novamente, eu dou intervalo de recuperação curto, de 10 até 20 segundinhos no máximo. Faço 6 repetições, depois 5, 4 e assim sucessivamente até eu completar uma única repetição e mais uma vez sem mexer na sobrecarga, no peso, na quilagem. Eu mantenho a mesma quilagem. E isso eu também computo como uma única série. Tá ok? E se for o caso, se eu for repetir esse sistema, essa técnica mais uma vez, se eu verificar que a quilagem está baixa, por exemplo, eu faço um aumento da sobrecarga, um incremento do peso para a minha próxima série. Tá joia? Um outro sistema que eu gosto de trabalhar é o denominado Cluster Set. O que é o Cluster Set? De uma maneira também bem simplificada, o Cluster Set consiste no seguinte: eu pegar um número total de repetições, por exemplo, 20 repetições, e fracionar esse total em blocos menores. Por exemplo, eu vou fazer 5 blocos de 4 repetições apenas. Então, 5 microséries de 4 repetições. Como primeiro método, 3-7. Qual que é a diferença? Eu dou um intervalo de recuperação um pouquinho maior, também de 10 a 20 segundos. Vocês vão verificar na internet, na literatura, várias formas de empregar essa técnica Cluster Set.
Eu, por exemplo, já vi a pessoa fazer uma única repetição, dá um descanso de 20 segundos, depois repete mais uma vez e fazer isso até completar um número X de repetições. Então existem várias maneiras, mas a grosso modo consiste nisso: você pegar um bloco de repetições maior e fracionar em blocos menores. Então eu faço, por exemplo, 4 repetições, dou um intervalinho, faço mais 4, dou um intervalinho e vou fazendo dessa forma até eu completar o total que eu programei, que no caso aqui eu exemplifiquei 20 repetições totais. Ele é muito similar a uma outra técnica de treinamento denominada de rest pause ou pausa-descanso. A diferença é que no cluster 7 eu não chego até a falha muscular momentânea concêntrica do movimento, ou seja, eu não vou até a incapacidade total do meu músculo. Eu paro antes e eu consigo manter uma intensidade alta sem necessariamente, mais uma vez, eu mexer na sobrecarga de treino. Essa é a grande vantagem. Um outro sistema de método de treino que eu gosto de trabalhar é o drop set. Esse já é muito conhecido por todos. Também existe várias formas de fazer. Então você faz uma série com um determinado percentual de carga, faz até a sua falha muscular momentânea concêntrica. Quando você atingir essa falha, você reduz o peso normalmente entre 20% a 30%, repete mais uma vez até uma nova falha muscular, mais uma redução e repete mais uma vez. Mais uma vez também, como nos métodos e sistemas apresentados anteriormente, o intuito é aumentar o tempo sob tensão. Um outro método também que eu gosto de trabalhar são as super séries e as séries gigantes. Super série é quando eu trabalho 2, 3 ou mais exercícios para um determinado grupo muscular. Então, normalmente, super série eu tenho, o biset, que é uma variação, quando eu trabalho 2 exercícios combinados, sem intervalo de recuperação entre os mesmos, para o mesmo grupo muscular. Trisete, quando eu trabalho 3 exercícios seguidos, e quando eu faço 4 ou mais exercícios, é o que nós denominamos de série gigante. Também acho ótimo para eu aumentar o tempo sob tensão, fora que eu consigo otimizar também o meu tempo de treino. Então, para aquela pessoa, por exemplo, que tem pouco tempo para treinar, é uma ótima forma de eu manter uma intensidade alta de treino, com volume alto de treino, num curto período de tempo. E por último, uma última técnica que eu gosto de usar é uma técnica denominada de Dead Stop. O que consiste essa técnica? Essa técnica, ela consiste numa pausa que varia de 3 a 5 segundos no ponto mais crítico do movimento. Por exemplo, eu vou fazer uma demonstração dessa técnica. Aproveitar que eu estou aqui num aparelho, numa barra guiada, para exemplificar com um exercício de peitoral, o famigerado supino reto na barra guiada. Então eu vou virar ao contrário para demonstrar. Então imagina o seguinte, o Dead Stop consiste nisso daqui, Me posicionei, retirei a barra, fiz a fase excêntrica, ou seja, o alongamento do músculo, a descida da barra até o meu peitoral, de forma lenta, frenada e controlada, e mais ou menos de 3 a 4 centímetros de distância do meu peitoral, eu faço uma pausa isométrica que varia de 3 a 5 segundos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E empurro a barra, faço a fase concêntrica do movimento de forma mais explosiva. Isso eu computo como uma única repetição. Então foi uma repetição. E faço todas as demais repetições dessa maneira.
Então, pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês, compartilhar com vocês no vídeo de hoje. São todos sistemas e métodos de treinos que podem ser utilizados para incrementar a intensidade do meu treino, sem necessariamente eu mexer na variável carga, na quilagem. Christian, mas eu ouvi dizer que para eu ter resultado, eu tenho que aumentar a sobrecarga, eu tenho que aumentar o peso. Sim, concordo com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu questiono o seguinte. Primeiro, por que aumentar o peso? Por que você quer aumentar o peso? Então, é a primeira coisa que você tem que se perguntar. Christian, eu quero fazer um treino de força. Legal. Então, força, você trabalha com menos repetições e sobrecargas mais altas, uma quilagem, um peso maior. Christian, eu quero trabalhar resistência muscular localizada, eu quero aumentar minha capacidade de suportar esforço, então eu vou fazer com uma sobrecarga menor, um peso menor e aumentar o número de repetições. Christian, eu quero hipertrofia muscular, que normalmente é o que a grande maioria das pessoas, digamos 90% ou mais das pessoas dentro de uma academia procuram. Quando a pessoa fala assim, eu quero ficar forte, se entende que ela quer aumentar massa muscular magra. Eu quero emagrecer, a gente entende que ela quer reduzir o percentual de gordura corporal. E isso eu consigo através de um treino que promove hipertrofia muscular. E para hipertrofia muscular, eu não tenho nenhuma receita de bolo. Não é à toa que existem tantas variações, tantos sistemas e métodos de treino e vários gurus, vários bodybuilders, treinadores, consultores que defendem o seu método de treino dizendo que o meu é melhor que este, que daquele, etc. e tal. É justamente por causa disso. Então é o primeiro questionamento que vocês têm que fazer. E pensa comigo também o seguinte, eu falei bem no início do vídeo que esses sistemas e métodos devem ser utilizados por pessoas intermediárias a avançados. Então suponhamos que uma pessoa aí treina 3, 5, já 10 anos. Se eu for sempre empregar que para essa pessoa ter resultado eu tenho que aumentar a sobrecarga, a quilagem a cada uma semana, a cada 2 meses, a cada treino que seja, então essa pessoa tem que estar fazendo, por exemplo, esse exercício que eu demonstrei, o supino reto, com quanto de peso? 300 quilos? 400 quilos? Fora que a sobrecarga não vai ser só muscular, ela vai ser ligamentar, ela vai ser articular também. Então pense o seguinte, sempre que eu aumento a quilagem, sempre que eu aumento o peso, além de eu causar o dano tecidual na musculatura, que é o que eu quero, eu estou colocando em risco também as minhas articulações, os meus tendões e os meus ligamentos. Então tudo é questão de se pesar. Por isso que uma periodização, por isso que a orientação de um profissional sempre é muito bem-vinda, justamente para que eu possa periodizar. Dentro da minha periodização, eu também trabalho com períodos que eu quero aumentar a força, só que eu não faço um treino de força, por exemplo, o ano todo. Meu corpo não suporta, as minhas articulações, os meus tendões, os meus ligamentos não aguentam tanta sobrecarga. E esses métodos que eu demonstrei para vocês aqui, que eu expliquei, que eu comentei com vocês, são tudo formas que eu posso empregar intensidade no meu treino, mais uma vez, sem necessariamente eu mexer, manipular a variável carga, por exemplo. Eu posso manter a mesma sobrecarga e posso causar muita tensão, posso fazer um treino muito intenso empregando, por exemplo, essas técnicas, esses sistemas de treinos. Lembrando também que o dano tecidual não é a única forma de promover hipertrofia muscular. Temos o estresse metabólico e outras formas também, por exemplo, da gente gerar a hipertrofia muscular.
todos esses métodos, de uma forma geral, vão aumentar o tempo sob tensão, que, como eu já mencionei, há vários estudos que corroboram com a minha opinião, que eu corroboro também com a opinião dos mesmos, dizendo que o tempo sob tensão é uma ótima maneira de eu promover a hipertrofia muscular. Bom, pessoal, era isso. Deixem aí nos comentários de vocês se vocês gostaram desse vídeo, se já conheciam essas técnicas, se empregaram em algum treino de vocês, se tiveram resultados, se vão empregar. Se quiser ter mais alguma informação sobre as mesmas, que eu faça algum vídeo específico, explicando detalhadamente cada uma dessas técnicas, é só deixar aí no comentário. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem o like de vocês, tá joia? Mas que vocês interajam aí, compartilhem com seus amigos, deixem a opinião de vocês, se inscrevam no nosso canal. Então é isso, pessoal, bons treinos para vocês e até a próxima, se Deus quiser.